Podemos começar? Boa tarde a todos. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa palestra dos sábados, ainda no modelo virtual por enquanto, mas só relembrando, a partir de novembro, dia 6, a primeira semana de novembro, as palestras da FEA nos sábados também passarão a ser no módulo híbrido, né? Presencial, com um limite até então de 25 pessoas, mas também será transmitido para aquelas pessoas que não podem ainda se dirigir à instituição, não deixem de acompanhar também as nossas exposições. Hoje nós teremos a nossa irmã Cláudia Cândida, que vai trazer para a gente o tema Pedi e Obtereis, né? Seja bem-vinda, Cláudia, bem-vinda a todos, e vamos fazer nossa prece inicial. Então vamos todos elevar o pensamento ao alto, agradecendo a Deus, a Jesus, por essa oportunidade de estarmos reunidos, ainda aqui virtualmente, nas reuniões de sábado, que são muito importantes para nós, pois nos trazem valores, reflexões, informações muito úteis para nosso desenvolvimento moral, intelectual e nos capacitando melhor para melhor viver, melhor servir, melhor dizendo. Sendo assim, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Rogo a Ti e aos amigos da espiritualidade todo o amparo e todo o suporte à nossa irmã palestrante, para que ela nos traga esse tema na tarde de hoje. Agora. Peço a Ti, Senhor, permissão para dar por iniciados os trabalhos da nossa tarde. Muita paz para todos, que assim seja. Cláudia, fique à vontade. É com você. Boa tarde, todos me escutam? Então, boa tarde, muita paz a todos, que a paz do Mestre Jesus possa estar conosco, hoje e sempre. É sempre uma alegria muito grande poder voltar a esta casa. E nós hoje vamos conversar um pouco sobre o tema Pedi e Obtereis, que na verdade é um capítulo, né, do Evangelho. Capítulo 27, Pedi e Obtereis. Ao norte da África, nasceu uma criança de nome Mônica, e Mônica pertencia a uma família muito rica e cristã. Então, desde muito cedo, ela já demonstrava muitos cuidados com os mais pobres, sempre foi muito caridosa, muito humilde, e Mônica foi crescendo até que se tornou adulta e casou. E ela casou-se com um romano muito rico, de nome Patrício, que apesar de muito rico, era também um homem muito rude, muito violento. Na verdade, ele tinha os valores espirituais completamente opostos aos valores de Mônica. Ele pisoteava a coitada, mas ela era muito resignada, porque no fundo ela sabia que aquele casamento provação era uma oportunidade que Deus estava colocando em sua vida para fazer com que ela pudesse desenvolver a sua fé rutilante. Para aumentar ainda mais o seu tormento, ele, quando casou, trouxe a mãe para morar com eles. E a sogra tinha o mesmo gênio que o filho. Então, juntavam-se mãe e filho para humilhar Mônica. Era, de fato, um grande tormento, mas ela ali, sempre muito resignada, a partir de então, começou a orar fervorosamente, pedindo a Deus, pedindo a Jesus, para que lhe concedesse muita paciência, para que lhe concedesse muita resignação. Desse casamento nasceram 3 filhos, Nasgívio, Perpétua e Agostinho. Mas ela tornou-se célebre por conta do seu primeiro filho, de nome Agostinho, era o seu mais velho. E Agostinho era um menino muito levado, um menino que trouxe muitos problemas na vida de Mônica. Ele tinha, parece que, herdado o comportamento do pai, o sentimento do pai, e ele vivia metido em confusões, tendo até participado de furtos. E Mônica, então, mais uma vez, entrega-se à oração, sempre pedindo a Jesus que pudesse conceder ao filho uma oportunidade nova, que ele pudesse, um dia, tornar-se cristão e fazer o que tinha de fazer, trabalhar pautado no bem. E o tempo foi passando.
Mônica fica viúva e morrendo então Patrício, ela agora, com a responsabilidade de 3 filhos, seria mãe e pai, e para completar, teria ainda que tomar conta da sogra, aquela mulher que tinha tornado a sua vida um verdadeiro suplício. Mas, como sempre foi cristã, humilde e caridosa, cumpriu com aquele dever e tratou a sogra como se fosse a própria mãe, cuidando dela até a sua morte. Agostinho, desde muito cedo, era um menino inteligente, ele demonstrou dotes, pendores para estudos, para ser um grande mestre. Então, ele viaja e vai fazer um curso. Depois de muitos anos, ele se especializa e torna-se um grande mestre da oratória, da retórica, da lógica. E neste mesmo período, aconteceu de, em sua cidade, aparecer um cristão que fazia grandes pregações. O nome dele era Ambrósio. E Ambrósio conseguia incendiar todos os corações quando falava de Jesus. Mesmo aqueles que não eram cristãos ficavam muito empolgados com o seu verbo eloquente. Nesta mesma época, Agostinho, que ainda estava viajando, conhece uma moça, engravida essa moça, mas não muda o comportamento, continua ainda o mesmo irresponsável. Mônica, que mesmo à distância continua a acompanhar a vida do filho, continua as suas orações fervorosas, porque na verdade ela nunca perdeu a esperança de que um dia ele se tornaria cristão, um dia ele levaria a sério todos aqueles ensinamentos de Jesus. E acontece de Agostinho voltar à sua cidade natal. Volta na condição de grande mestre, bastante inteligente. Ele havia abraçado uma doutrina que deu a ele um comportamento bem regular. E ele, no futuro, torna-se-ia o maior opositor depois dessa doutrina, quando ele vier a conhecer depois o cristianismo. Então, quando ele volta à sua cidade natal, foi justamente no período em que Ambrósio estava na cidade, o cristão. E ele toma conhecimento, então, de Ambrósio e desperta, logicamente, uma curiosidade para escutar a sua pregação, porque as pessoas falavam tão bem, as pessoas falavam numa empolgação tão grande, que ele ficou curioso. Então, um certo dia, ele acha de escutar uma de suas pregações. E, de fato, ele pôde observar que Ambrósio tinha um verbo eloquente. E mesmo ele não concordando com aquilo que ele pregava, porque ele não era cristão e Ambrósio era cristão, mas mesmo assim, ele também deixou-se levar por aquele verbo, ficou muito entusiasmado com tudo aquilo que ele falava. E a partir de então, ele começou a encontrar com Ambrósio com uma certa frequência, para ali, naqueles encontros, eles discutirem as bases das suas doutrinas. E aí, Ambrósio falava sobre o cristianismo e ele falava sobre o maniqueísmo, que era a doutrina que ele abraçava. Logicamente, ele tinha naquele opositor um grande modelo a ser seguido. De fato, era um grande orador. E aconteceu, de certa feita, fala-se que Agostinho teria acordado bastante atormentado, muito confuso, porque ele teria ouvido a voz de uma criança, de um garoto, que dizia para ele: vai até a catedral e tudo que for dito hoje lá na catedral, tu tomas para ti, absorve, porque hoje será o teu grande dia. E aí, seguindo aquela voz, ele resolveu ir até a catedral. E chegando na catedral, Ambrósio estava lá com uma multidão escutando, e naquela época as lições cristãs elas eram escritas em pergaminhos, e para que as pessoas pudessem estudar as lições, abriam os pergaminhos aleatoriamente. Então, quando ele chega na catedral, Ambrósio já estava ali com aquela multidão, e acontece de Ambrósio puxar aleatoriamente o primeiro pergaminho. E quando ele abre e faz a leitura, caiu na passagem em que Jesus diz: aquele que não abrir mão de tudo, tomando sua cruz e seguindo-me, ele não é digno de mim. E Agostinho ficou assombrado, porque ele disse: mas como é possível abrir mão de tudo que se possui na vida para seguir a um estranho? Como pode ser isso?
Isso não é possível, eu não consigo compreender. E estava ali Agostinho perdido em seus pensamentos, quando Ambrósio, terminando de fazer aqueles comentários, novamente pega no segundo pergaminho, abre e faz a leitura. E aí, naquele pergaminho, cai na lição em que Jesus diz: segue-me. Ao que o rapaz responde: Senhor, permite que primeiro eu vá enterrar o meu pai. E Jesus então diz para o rapaz: deixai que os mortos possam enterrar os seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. E novamente Agostinho fica atordoado, confuso. Mas como? Como deixar que um estranho possa sepultar o seu pai, o seu genitor, para novamente seguir a um estranho, principalmente naquela época, que era um dever dos filhos enterrarem os seus pais. E ele não conseguia compreender a profundidade daquelas palavras. E estava lá, ele perdido em seus pensamentos, mais uma vez, quando Ambrósio começa a fazer os comentários. E aí Ambrósio pergunta para aquela multidão que estava ali escutando: será que aquele rapaz estava interessado realmente em enterrar o pai por respeito e por amor ao pai? Ou será que ele não estaria interessado na fortuna do pai? E Ambrósio começa então a explicar que aquele filho, na verdade, não era um bom filho, que há muitos anos ele nem com o pai falava. Então, o interesse que ele tinha era de estar presente no enterro, para que aquelas pessoas que estivessem presentes acreditassem que ele era um bom filho e aí pudesse justificar a herança, né? Herdar todo o dinheiro que o pai tinha. Mas, na verdade, era um mau filho. Ele estava apenas interessado na herança do pai. E aí Agostinho, quando escuta aquela explicação de Ambrósio, começa a entender o que Jesus queria dizer quando falava: deixai que os mortos enterrem os seus mortos. Ele entendeu que esses mortos seriam, na verdade, aquelas pessoas que estão acorrentadas às questões materiais, aquelas pessoas que não conseguem se libertar. E aí ele sorriu com um certo alívio, porque ele entendia. Agora ele entendia o que Jesus queria dizer. E ele sabia, inclusive, agora, que para não fazer parte daqueles mesmos mortos, era preciso tomar a sua cruz e seguir. Seguir com responsabilidade, seguir com coragem, seguir com humildade e realizar o trabalho. Então, Agostinho começa, a partir de então, a ter compreensão do que Jesus queria dizer naquelas suas passagens. Nisso, Ambrósio puxa o terceiro pergaminho, na lição em que o rapaz diz: Senhor, eu pretendo seguir-te, porém nós estamos às vésperas dos Jogos Olímpicos e eu quero muito disputar na corrida de quadrigas. Eu treinei o ano todo, tenho cavalos muito potentes e é a chance que Israel tem de derrotar o romano. Então, eu quero seguir-te, mas permite que primeiro eu vá participar da corrida. E Jesus olha para o rapaz e diz: amanhã será tarde demais. É preciso que tu venhas agora. E, novamente, Agostinho, que agora já tinha um certo conhecimento, um certo entendimento, fica novamente assombrado com aquele determinismo de Jesus. Não existe tempo para amanhã. É o eterno agora. Nós não podemos perder as oportunidades. E aí Ambrósio começa a fazer os comentários dizendo que aquele rapaz, ele realmente resolveu ir para a corrida de quadrigas. Ele não quis seguir a Jesus, não naquele momento. Então, na verdade, ele queria obter as bênçãos dos céus, sem, no entanto, abrir mão das questões terrenas. Então, ele foi para a corrida e aconteceu em uma das curvas, a corrida de quadrigas é aquela corrida em que uma carroça é puxada por 4 cavalos enfileirados. E aconteceu de, numa curva, uma das rodas da carroça saltar, ele caiu e os cavalos que vinham atrás passaram por cima dele, matando-o. E ele morreu ali, completamente despedaçado, perdendo desta forma a grande oportunidade de ter seguido Jesus. E Agostinho começa, então, a entender o quanto Jesus, mesmo sendo imperioso em determinadas situações, mas o quanto ele era sábio, o quanto era verdadeiro no sentido de passar verdades de vida. E ele começa ali
a mudar o seu pensamento, a sua convicção, e começa, então, a absorver tudo aquilo. O que o menino tinha dito de manhã, né? Absorve, aceita tudo aquilo que te for colocado, porque hoje é o teu grande dia. E Ambrósio fala muito alto na catedral, a voz dele ecoa dentro de todo aquele templo, e nesse momento Agostinho treme. Esse era o momento da sua conversão. Agostinho converte-se completamente ao cristianismo, saindo dali completamente renovado. Na verdade, ele nasceu dentro da mesma existência. E quando ele sai dali, sai todo feliz, e o primeiro pensamento que lhe vem à mente é procurar a sua mãe. Porque ele sabia o quanto a mãe tinha orado, o quanto a mãe tinha torcido e trabalhado para que ele se convertesse. Então ele vai até a presença da mãe e diz: minha mãe, tu venceste. Finalmente eu me converti à verdade. E a mãe diz: pois é, meu filho, foram exatamente 27 anos de preces, sem intervalos, sem desistir, mas eu consegui. O grande objetivo da minha vida hoje foi alcançado. Mônica morre no mesmo ano de conversão do filho, mas no leito de morte ela manda chamar Agostinho, segura em sua mão e diz para o filho nunca esquecer o verdadeiro valor que tem a prece. Mônica morre. Mônica fica conhecida muitos anos depois como Santa Mônica, a Santa Mônica canonizada pela Igreja Católica. E a sua canonização, ela recebeu o título de santa por ter justamente conseguido convencer e converter o filho ao cristianismo, depois de tantos anos de oração. Agostinho é o Santo Agostinho que todos nós conhecemos, que além de ter sido também canonizado, é um dos grandes, um dos maiores filósofos que nós temos conhecimento. E tudo isso graças ao poder da oração. Pedi e obtereis, disse-nos Jesus. Isso significa que o verbo é de ação, ou seja, se nós queremos receber, primeiro se faz necessário que possamos pedir. Então, façamos a nossa parte, porque em seguida o céu estará fazendo a sua. É preciso que primeiramente nós possamos pedir, para que em seguida Deus possa nos atender. Então, é um dever de toda a criatura humana o ato da oração. Todos nós oramos pelos vivos, oramos pelos mortos. Mas será que nós sabemos verdadeiramente orar? O que seria a oração? Como é que nós poderíamos definir a oração? Em palavras muito simples, poderíamos dizer que é uma elevação de pensamento em que o ser pode chegar ao alcance de quem está se dirigindo, ou seja, quando nós elevamos o nosso pensamento ao alto, nós estamos endereçando o nosso pensamento a Deus e estamos encontrando a maneira de nos comunicarmos com Ele. Então, as preces que são dirigidas a Deus, elas são escutadas pelos bons espíritos, aqueles que estão na responsabilidade de cumprir com os seus desejos. As preces que são levadas aos bons espíritos são também endereçadas a Deus. Mas o que é que acontece? Como a prece é um dever de toda criatura humana, então é comum que nós façamos desse hábito algo muito mecânico. Por quê? Porque, na maioria das vezes, nós entendemos que o dever é tudo aquilo que nós temos a obrigação de fazer. Ou seja, se é algo que eu tenho obrigação, então, se eu faço de qualquer forma, eu vou estar cumprindo. Eu vou estar cumprindo com o meu dever, né? Eu vou estar cumprindo com aquela obrigação. Então, nesse pensamento, é comum que algumas pessoas comecem a fazer essa prece de forma muito mecânica. E quando a gente faz de forma mecânica, a gente não está utilizando o coração, a gente não está utilizando o sentimento. E aí a prece da gente perde o valor. A prece não alcança o objetivo que precisa alcançar. Porque, como diz a espiritualidade, as preces que são pronunciadas com os lábios, mas que não são sentidas pelo coração, nem compreendidas pela inteligência, essas não têm nenhum valor perante Deus. Então, é muito importante que nós oremos, sim, mas que nós possamos colocar o nosso sentimento, porque o mais importante não é a quantidade de palavras, não é a beleza das palavras, o mais importante é o sentimento. O mais importante é a intenção de quem ora. Então, qual é a nossa intenção quando nós estamos orando? Estamos fazendo aquilo só por fazer?
Estamos fazendo aquilo porque é um hábito? Estamos fazendo aquilo porque a nossa religião impõe que nós façamos? Ou nós estamos fazendo porque vimos na oração realmente uma oportunidade de nos dirigirmos ao Criador, de elevarmos o nosso pensamento e de termos a oportunidade de conquistar alguma coisa que nós venhamos a pedir, se nós formos, logicamente, merecedores. Então, a prece, ela possui 3 objetos: a glorificação, o agradecimento e o pedido. Então, através da prece, nós podemos glorificar, agradecer e pedir. Glorificar seria exaltar, honrar, louvar o grande Criador. E nós não temos esse hábito, não temos esse costume. O segundo objeto é o de agradecer. Então, é preciso agradecermos, sermos gratos a tudo, a nossa saúde, porque nós temos muitos motivos para sermos gratos, né? Nós temos, primeiramente, que agradecer a vida, agradecer a nossa saúde, a nossa família, o nosso trabalho, a casa que nós moramos, agradecer a tudo, inclusive as dificuldades, as doenças, aquelas coisas que nós julgamos tristes, infelizes, porque nós aprendemos com tudo isso. Todos esses acontecimentos, eles vêm para nos ajudar, para ser um auxílio, né? Nos alavancando para cima. Então, tudo isso é progresso. Com o erro, com o problema, com a dor, com o sofrimento, nós vamos, com toda certeza, estarmos aprendendo, estarmos crescendo. Então, nós precisamos, primeiramente, aprender a agradecer. Sempre, pelo bom e pelo ruim. Mas o que é que acontece? Na grande maioria das vezes, nós apenas utilizamos muito o terceiro objeto da prece, que é o pedir. Então, nós pedimos muito. E o pior, não sabemos pedir. Porque pedimos sempre coisas que satisfazem aos nossos caprichos. E nunca pedimos coisas que realmente satisfazem as nossas necessidades. Então, é preciso saber pedir. É preciso pedir? Sim, mas é preciso também saber pedir. Então, vamos pedir saúde, vamos pedir saúde, vamos pedir paz, vamos pedir paciência, resignação, humildade. Vamos pedir coisas que possam enriquecer o nosso espírito e não nos prendermos apenas àquelas questões, na maioria das vezes, materiais, que nos trazem prazeres momentâneos, mas também muito superficiais, que acabam, que são muito breves, ao contrário dos bens inalienáveis da alma, não é? Os bens inalienáveis do espírito, que vão seguir conosco para todo sempre. Então, é preciso saber pedir a Deus. Nós pedimos a Deus para que Ele possa abreviar as nossas provas, porque, na grande maioria das vezes, sempre estamos nos colocando na condição de vítimas. Então, muitas vezes nós julgamos que Deus nos permite experimentar uma aprovação, uma expiação, e que nós, na verdade, não precisaríamos daquilo. Então, Deus, na verdade, na nossa concepção, estaria nos castigando, quando, na verdade, não é. Está apenas nos dando oportunidades de aprendizado e de crescimento. Então, vamos agradecer também pela miséria, pela dor, pelo abandono, porque tudo isso, a miséria, a dor, o abandono, a doença, são chicotes do nosso karma, que forçam-nos a buscarmos o verdadeiro significado da vida. Porque a flor cai para que o fruto possa nascer e ser útil. Muitas vezes, o sofrimento faz com que nós possamos amadurecer. Ele nos fortalece, fazendo com que nós possamos deixar cair a flor da ilusão para darmos lugar ao fruto de que realmente nós necessitamos, o fruto que realmente nós nos alimentamos. Então, vamos aprender a pedir a Deus forças morais. Pedir forças, porque quando nós pedimos forças, nós vamos ter ajuda, vamos receber sim essas forças. Quando nós pedimos ajuda ao alto, os espíritos, eles não vão realizar milagres nas nossas vidas. Deus não vai impedir que o mal nos aconteça, mas, com toda certeza, vai afastar de nós o mau pensamento, porque é o mau pensamento que nos conduz a utilizarmos de forma equivocada o nosso livre-arbítrio. Então, se nós afastamos o mau pensamento, tudo vai nos conduzir
a fazer o uso devido do nosso livre-arbítrio. E fazendo o uso devido, logicamente, nós vamos fazer as escolhas mais felizes possíveis. Então, bons pensamentos e boas ações vão sempre minimizar os males que estariam ali a nos esperar se nós fizéssemos realmente escolhas infelizes, se nós fizéssemos, de fato, o uso indevido do nosso livre-arbítrio. Então, apesar de sabermos que a lei natural ela vai seguir sempre o seu curso, porque nós não podemos mudar a lei, logicamente, mas nós, com toda certeza, tendo a ajuda do alto, vamos conseguir dar uma direção, um direcionamento à nossa vida diferente. Então, aquela cruz que nós julgávamos ser enorme, pesadíssima, que talvez não conseguíssemos nem mesmo arrastar, nós vamos conseguir carregar. Talvez consigamos até carregar sorrindo. Então, isso é uma das dádivas que a prece nos favorece. Mas e qual a melhor maneira de orar? Será que existe um padrão? Será que existe uma forma que nós possamos seguir? Bom, a melhor maneira de orar, de fato, é buscando o recolhimento, porque quando nós nos recolhemos, nós temos uma facilidade maior em nos concentrar. Quando nós nos concentramos, nós elevamos nosso pensamento com maior facilidade. Nós estaremos em contato com o Criador, né? Criando esse vínculo com muito mais facilidade. Então, o recolhimento é muito favorável para quem quer realizar, de fato, essa verdadeira oração. Mas nem sempre nós estaremos nessa condição de nos recolhermos. E o que vai determinar o momento de orar, na verdade, é a necessidade. Se temos a necessidade de orar, mesmo sem a possibilidade de estarmos recolhidos, façamos a nossa oração. Não vai existir horário, não vai existir posição, não vai existir um local adequado. O mais importante é a elevação de pensamento. O mais importante é o sentimento que nós colocamos nas nossas palavras. O mais importante, de fato, é a nossa intenção, independentemente de ser pouca palavra ou muita palavra, independentemente dessas palavras serem simples ou serem rebuscadas, não interessa. Nada disso tem valor. O que tem valor, de fato, Deus vai sempre estar julgando o nosso sentimento e a nossa intenção. Mas tem mais poder. Será que tem mais poder e mais valor? A prece individual ou a prece coletiva? Bom, se nós entendemos que a prece significa elevação de pensamento, força de pensamento, então é muito mais provável que a prece coletiva ela traga um valor ou traga um efeito muito mais forte. Sim, desde que o grande grupo consiga orar de forma, de fato, coletiva, que estejam unidos em pensamento, que busquem o mesmo objetivo. Mas se nós temos um grande grupo e esse grande grupo se isola, cada um ora de forma egoísta, então esse grande grupo não vai trazer um grande valor, não vai agregar um grande valor à prece. Muito mais valor vai ter a prece de apenas dois que estejam orando com união, com humildade, né, com simpatia, do que um grande grupo de 50 pessoas se cada um se isola no próprio egoísmo. Então, vai ter mais valor a prece coletiva, desde que toda aquela coletividade, todas aquelas pessoas consigam unir o pensamento a um só objetivo. Então, a energia da corrente, ela é tão forte quanto forte for o nosso pensamento. Mas é muito importante que nós não esperemos das preces milagres, porque nós, espíritas, sabemos que milagres não existem, né? Não existe milagre. Não como muitas pessoas entendem. Porque como é que as pessoas entendem o milagre? Como sendo algo sobrenatural. E o sobrenatural, ele não existe, porque tudo que está presente em a natureza deriva da lei natural. A lei de Deus é a lei natural, então tudo que está presente na natureza é natural. O milagre seria uma sobrenaturalidade. Logo, o milagre não existe. Divaldo Pereira Franco costuma dizer que o milagre é a ocorrência de determinado fato que nós não temos ainda conhecimento profundo. Então, por nós não conhecermos determinado acontecimento,
não conhecemos em profundidade, então nós atribuímos a milagre. Então, milagre é tudo aquilo que ainda não temos o devido entendimento, não é? Não amadurecemos ainda aquele entendimento. Mas é preciso que nós possamos pedir ajuda, porque essa ajuda vai surgir na nossa vida como uma verdadeira luz. Logicamente, no momento correto, no momento em que nós estivermos prontos para receber, porque muitas vezes nós pedimos e não estamos prontos para receber aquilo que nós estamos pedindo. Então, é bom a gente, para entender, não é, tudo isso, é bom que a gente faça um exemplo usando o nosso dia a dia. Porque o que acontece? Nós esperamos muitas vezes milagres caírem do céu, né? E queremos que isso aconteça, né? Que a nossa vida revolucione, que mude de cabeça para baixo, né? Dê um giro de 360 graus, se, no entanto, nós fazemos a nossa parte. E não é dessa forma. Nós precisamos, sim, pedir ajuda ao alto, mas tão importante quanto pedir é fazer a parte que nos cabe. Então, o verbo vai ser sempre de ação. É preciso fazermos a nossa parte para que Deus possa nos atender fazendo a parte dele. Então, não esperemos que os milagres caiam do céu, porque do céu não vai cair nada. Do céu só cai chuva e na época de inverno, né? Porque na época de verão intenso, nem mesmo chuva cai. Então, se a gente fizer um paralelo com o nosso dia a dia, né? É muito fácil a gente entender, como, por exemplo, nós, às vezes, lamentamos muito porque temos a saúde debilitada. Mas será que nós estamos fazendo a nossa parte? Será que nós estamos procurando o médico, tomando a medicação corretamente? Será que estamos seguindo um hábito alimentar saudável que foi orientado pelo nutricionista? Será que nós estamos nos entregando à viciação de álcool, de fumo, que está prejudicando, detonando a nossa saúde? Então, tudo isso é necessário avaliar. Será que nós estamos fazendo a nossa parte para querermos, de fato, ter saúde? Então, é preciso fazer a parte que cabe, né? A mesma coisa as pessoas que estão desempregadas. Claro que tem muita gente que está sem trabalhar. Eu sou uma delas, né? Na pandemia, eu fui desligada da empresa, eu tinha 30 anos de empresa, numa empresa só, e fui desligada. Mas não adianta a gente estar pedindo a Deus um emprego, uma nova oportunidade, se a gente não tem a coragem de, pelo menos, entregar um currículo. Então, não vamos esperar que os empregos caiam do céu. É preciso tomar iniciativa, fazer a parte que nos cabe, que dentro da medida do possível, o céu vai estar sempre atendendo às nossas súplicas, se julgar que aquilo vai ser melhor para nós, se julgar que aquilo vai atender às nossas necessidades. Então, vamos trabalhar, vamos fazer a nossa parte, porque os bons espíritos não são entidades que estão à nossa disposição. Eles estão, sim, para atender aos nossos desejos, de acordo com a autorização de Deus, né, a divindade, mas eles não estão à nossa disposição. Então, tem uma mensagem que diz assim: chamemos Deus para estar conosco no verão de nossas vidas, porque pode ser que no inverno nós o chamemos e ele não possa nos atender, o que é muito verdadeiro, né? Quando nós estamos numa boa, numa fase maravilhosa, nós nem lembramos que Deus existe, nós nem lembramos da presença dos bons espíritos na nossa vida. Mas quando estamos no inverno da vida, né, quando tudo começa a dar errado, aí começa então o nosso suplício, o nosso tormento, e nós lembramos de Deus, e não deve ser dessa forma, né? Porque pode ser que nesse inverno nós apelemos e ele não possa nos atender. Mas nós precisamos, acima de tudo, acreditar na bondade divina, ainda que nós peçamos e não possamos ser atendidos de imediato, porque Deus vai saber a hora de atender às nossas súplicas. Temos que acreditar na bondade divina, porque tudo que Deus faz na nossa vida é muito bom. Tem uma história que conta que havia um rei que morava num reino muito distante, e esse rei, ele não acreditava em Deus, não tinha crença nenhuma, não acreditava de forma nenhuma na existência de Deus. Porém, esse rei tinha um servo, e esse servo, ao contrário, acreditava muito em tudo que Deus fazia, e ele acreditava
que tudo que Deus fazia era sempre muito bom, era sempre muito perfeito. E sempre que ele tinha oportunidade, ele dizia ao seu rei: meu rei, tudo que Deus faz em nossas vidas é muito bom, é preciso acreditar nisso. E o rei não estava nem aí. Aconteceu, de certa feita, o rei sair para uma caçada na floresta e levou, logicamente, com ele o seu servo, era um fiel servo. E na floresta, chegando na floresta, ambos foram atacados por uma grande fera do mato. Mas mesmo com o maior de todos os esforços, o servo, lutando com a fera, não conseguiu impedir que o seu rei fosse ferido. Então, por maior que tivesse sido a sua valentia, ele conseguiu, logicamente, salvar a vida do rei, mas não conseguiu poupar, né, impedir que o rei pudesse sair completamente ileso. Então, o rei perdeu o dedo midinho, esse dedinho pequeno da mão direita. E aí, depois de conseguir matar a fera, o servo pegou o rei e levou o rei, meio ensanguentado, para o palácio. E chegando lá, foram prestados os primeiros socorros. E aí o rei diz assim, cheio de fúria: e aí, o que é que você me diz agora? Você não fala tanto nesse seu Deus? Esse seu Deus não é sempre tão bom? O que é que você me diz agora? E aí o servo diz ao rei: meu rei, olha, eu não sei dizer ao certo o porquê de tudo isso ter acontecido, mas apenas posso lhe dizer com toda a garantia de que tudo que Deus faz é bom. E mesmo isso tendo acontecido, o Senhor ter perdido o dedo de sua mão foi bom para o Senhor. E o rei ficou indignado com aquela resposta. Como poderia ele agora estar sem um dos dedos e ser bom para ele? E aí, com raiva daquela resposta, ele ordenou para que o servo fosse preso no calabouço. Então, ordenou para que ele fosse jogado na cela mais fétida e mais escura. E ele ficou lá esquecido por muito tempo. Durante esse tempo, o rei pôde se recuperar do ferimento e, quando estava já completamente recuperado, foi novamente para a floresta fazer uma nova caçada. E chegando na floresta, desta vez ele não foi surpreendido por uma fera do mato, foi surpreendida por uma tribo de índios. E esses índios eram muito temidos na época, porque eles costumavam pegar as suas vítimas e fazerem sacrifícios para os seus deuses. Então, imediatamente, os índios pegaram o rei, amarraram o rei e começaram ali a preparar o ritual. Estavam já amarrando o rei para que ele fosse queimado vivo, né, em oferecimento aos seus deuses, quando um dos sacerdotes indígenas verificou, analisando a vítima, que ele não tinha um dos dedos. Então ele disse: parem o ritual. Este homem não pode ser sacrificado, porque o sacrifício tem que ser feito com uma vítima perfeita. E essa vítima não é perfeita. Falta-lhe um dedo. Então não serve para nós. E por conta disso, o rei foi liberto. E ele volta feliz da vida para o palácio, e quando chega no palácio, imediatamente ele manda libertar o seu servo. E quando o servo chega na sua presença, ele diz: meu amigo, você já deve estar sabendo o que aconteceu. Aí agora era amigo, né? Mas deixou o coitado lá meses, mofando no escuro e na podridão. E ele disse: você já deve ter tomado conhecimento de tudo o que aconteceu comigo hoje. De fato, esse seu Deus foi muito bom comigo. Ele pôde impedir que eu fosse sacrificado. Porém, eu trago em meu coração uma grande dúvida. Se esse Deus é tão bom como você diz que é, como ele pode ter sido tão injusto logo com você? Você que sempre o defendeu, você que sempre falou bem dele. E aí, o servo, muito humildemente, sorriu, tranquilo, e disse: meu rei, com toda certeza, como eu sempre lhe disse, tudo que Deus faz é bom. Se eu não estivesse preso naquela cela, hoje eu estaria contigo nesta caçada. E como a mim não falta nenhum dedo, então eu seria sacrificado em teu lugar. Então, meus queridos irmãos, essa história é para nos mostrar que, de fato, tudo que Deus faz em nossas vidas é muito bom. Às vezes nós não compreendemos, né? Às vezes nós ficamos na dúvida se Deus está a nos escutar ou não, porque nós não temos atendido o nosso pedido, nós somos imediatistas. Na maioria das vezes nós gostamos e queremos respostas imediatas.
mas as respostas elas vão chegar no momento correto. Porque, como nós falamos, nem sempre nós estamos preparados para receber aquilo que nós estamos pedindo. Então, Deus, como sabe, ele só vai mandar no momento certo. Ele só vai mandar a coisa correta, aquilo que vai satisfazer não aos nossos caprichos, não aos nossos desejos, mas sim às nossas necessidades. Então, é preciso entender e respeitar o tempo de Deus, porque o tempo não é o nosso. Então, não existe esse imediatismo. O tempo é o tempo de Deus. Tudo será de acordo com a nossa necessidade. Quando Jesus diz, concedido vos será tudo o que quer que pedirdes pela prece, não significa que, se nós pedirmos, vamos ser imediatamente atendidos. Não, nós vamos ser atendidos de acordo com as nossas necessidades. Certa vez, um homem pediu a Deus de presente uma flor e uma borboleta. E aí, uma semana depois, chega em sua casa a caixa, chegou, logicamente, o seu pedido, e quando ele abre a caixa, todo empolgado, ele verifica que, ao invés de ter a flor e a borboleta, havia uma lagarta e um cacto. Cacto, né? Aquela flor espinhosa, aquela planta espinhosa que tem no sertão. E aí, quando ele abriu, ele disse, mas não foi isso que eu pedi. E, meio tristonho, ele resolveu deixar ali abandonado o presente, mas não ficou chateado, ele apenas pensou consigo mesmo. Bom, mas também são tantos os pedidos, não é? São tantas pessoas. Com toda certeza, Deus deve ter se enganado no momento de mandar o presente, no momento de mandar a entrega. E ele deixou ali a caixa no esquecimento durante algum tempo. E depois de passada uma semana, ele lembrou-se da caixa e resolveu novamente abri-la. E quando ele abre, eis a surpresa. A lagarta havia se transformado numa bela borboleta. E do espinhoso cacto nasceu a mais bela de todas as flores. Isso significa dizer que, de fato, o tempo é o de Deus. Que Deus vai mandar sempre tudo aquilo que nós pedimos, mas no momento certo, né? E vai mandar também a encomenda correta. Então, ele sempre vai saber o que nos mandar, o que nos enviar. Por isso que todas as vezes que nós pedirmos e não recebermos, não vamos nos frustrar, não vamos nos revoltar. Se aquilo não chegou, acreditemos, foi o melhor para nós. Porque Deus é amoroso Pai, Ele vai fazer sempre o melhor para nós. Então, se não recebermos, agradeçamos também por não ter recebido. Se recebermos algo um pouco diferente daquilo que nós pedimos, agradeçamos igualmente, porque aquilo foi o melhor para nós. Então, é preciso apenas entender isso. Vamos receber sempre o que for preciso e não o que nós desejamos, tá certo? E é muito fácil nós entendermos isso quando nós fazemos um paralelo também com o nosso dia a dia, com a nossa vida. O exemplo, quando o nosso filho nos pede algo, nós vamos satisfazer o desejo dele, satisfazer o pedido, só porque ele está nos pedindo? Não. Nós vamos, primeiramente, julgar, não é? Avaliar, colocar ali um filtro, saber se aquilo que ele está pedindo, se é correto, se é devido, se é prudente, se é merecido, e aí nós vamos atender dentro da medida do possível. Se for algo bom, que vai trazer algo muito favorável a ele, nós faremos sacrifício e vamos atender com todo o amor do mundo, logicamente. Mas se não for, nós não vamos atender, porque aquilo não vai ser bom para ele. A nossa maturidade, o nosso entendimento, faz com que nós enxerguemos dessa forma. Ele não, porque uma criança, muitas vezes, não tem maturidade nem entendimento, então vai pedir qualquer coisa. Nós não vamos atender simplesmente porque estamos pedindo. Se nós, que somos seres imperfeitos, já temos esse discernimento de só atender aos nossos filhos na necessidade, imaginemos Deus. Imaginemos Deus, se seria diferente. Claro que Ele só vai mandar para nós aquilo que for de melhor. Aí o que é que acontece? Existem duas grandes dificuldades que envolvem essa questão da oração, né, da nossa súplica. A primeira diz respeito à nossa incredulidade. Nós somos homens de pouca fé, né? Já dizia Jesus a Pedro que se nós tivéssemos a nossa fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos pedir para que essa montanha se transportasse daqui para ali, que com toda certeza ela se transportaria. Então, isso mostra o quanto a nossa fé é minúscula, né? O quanto essa nossa fé é vacilante. Então, é preciso
termos crença, né? É preciso acreditarmos. Então, isso deve estar associado à questão da oração, a nossa credulidade e não a incredulidade. E o segundo ponto que dificulta esse intercâmbio, né, e o acreditar ou não acreditar, é que nós julgamos que Deus sabe das nossas necessidades. E se Deus sabe das nossas necessidades, então não é preciso pedir. De fato, Deus sabe de todas as nossas necessidades, mas é preciso também que nós possamos manter esse intercâmbio, né? Essa comunicação entre criatura e criador, essa ligação, isso é importante. Por isso que mesmo Deus sabendo das nossas necessidades, nós temos que pedir sim, nós temos que estar em sintonia com o alto, sim. Uma coisa que nós gostamos sempre de chamar a atenção é algo que todos os centros utilizam, aquele caderninho, né? O caderno de preces, que também é chamado de caderno de vibração, né? Onde nós ali colocamos os nossos nomes, para que o nome seja levado para a vibração do centro, para o trabalho de desobsessão, né? Para o trabalho de magnetização, aquela coisa toda. Isso é algo muito importante, logicamente. Tem em todas as casas, todos nós colocamos os nossos nomes, isso é importantíssimo, imprescindível. Mas o que é que acontece? Muitas pessoas julgam que é necessário apenas chegar, colocar o nome ali na prece e pronto, deixar o nosso problema ali entregue ao centro. Então, nós transferimos uma responsabilidade que é nossa para o centro, ali para o caderno. E não é dessa forma. Vamos colocar, sim, o nosso nome no caderno de vibração do centro, mas vamos fazer a parte que nos cabe. Porque nós começamos a acreditar que a prece realizada pelo centro, pelos trabalhadores, pelo grupo de desobsessão, pelo pessoal do atendimento fraterno, bom, pelos trabalhadores do centro, aquela prece vai ter muito mais valor, vai ter muito mais poder do que aquela que nós realizamos. E isso não é verdade. A nossa prece tem tanto valor quanto aquela que vai ser realizada pelos trabalhadores do centro. Mas é preciso nós acreditarmos na nossa capacidade, primeiramente, né? Porque Jesus disse que nós poderíamos fazer tudo aquilo que ele faz e muito mais, porque nós somos deuses. Vós sois luz, que brilha a vossa luz, disse-nos Jesus. Então, se Jesus disse isso, quem somos nós para duvidar? Né? Se ele nos colocou isso, então vamos acreditar no nosso potencial. Vamos acreditar que pedindo nós vamos receber. Se for melhor para nós receber, se nós tivermos, logicamente, esse merecimento de receber. Na questão 660 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade se a prece torna melhor o homem. E aí a espiritualidade diz que sim, que a prece sempre vai tornar melhor o homem, que todo aquele que ora com fervor, com confiança, vai ter atendido as suas súplicas. E termina dizendo, é este um socorro que jamais recusa se pedido com sinceridade. Então, veja aí, a importância de colocarmos o sentimento na oração, quando nós realizamos a oração. Se existe sinceridade, se existe sentimento, lógico que vai existir também resposta, uma resposta favorável, né? Então, a prece vai sempre nos fortalecer. A prece vai sempre nos ajudar no sentido de nos isolarmos das tentações, que são muitas. Nós somos tentados a todo tempo, né? Então, se nós mantermos esse hábito da oração, vamos estar, logicamente, imunizados, vamos dizer assim, contra muitos dos males que estariam ali, certamente presentes nas nossas vidas, se nós tivéssemos um outro tipo de atitude, né? E utilizássemos, como nós falamos no início, de forma indevida o nosso livre-arbítrio. Mas, para finalizar, nós trouxemos aqui uma bela canção de Gilberto Gil, e creio que todos conhecem, né? A canção Se Eu Quiser Falar com Deus. E nessa canção, Gilberto Gil divide ela em 3 belíssimas estrofes e traz para nós uma mensagem belíssima. Eu vou ler aqui na íntegra cada uma das estrofes, tá certo? Para que a gente possa refletir em cima de cada estrofe dessa que ele compôs, né? Que ele criou. E aí Gilberto Gil diz assim:
na primeira estrofe. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios, tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter alma e o corpo nus. Então, nessa primeira estrofe, Gilberto Gil nos diz que, de fato, se nós quisermos falar com Deus, é preciso nós ficarmos sozinhos. Porque, como nós falamos, quando nós estamos sozinhos, nós temos uma maior facilidade em nos concentrarmos. E com essa concentração, é muito mais fácil nós nos aproximarmos de Deus através da elevação de pensamento. Mas não aquela solidão que fere, que machuca, e sim aquela solidão que nos aproxima da nossa própria necessidade. É preciso, ele diz, apagarmos a luz. E essa luz que ele se refere seria, com toda certeza, a luz das questões exteriores, que muitas vezes nos atormentam. Então, é preciso apagarmos essas questões exteriores, que na maioria das vezes estão relacionadas às questões materiais e que tanto nos trazem tormentos. É preciso folgarmos os nós, aqueles nós que insistem em nos mantermos presos nas mesmas imperfeições, nos mesmos defeitos, nos mesmos vícios. Então, é preciso folgar esses nós. É preciso realmente tirarmos o nó para nos libertarmos. E ele diz que é preciso trazermos a mão vazia, ou seja, esvaziarmos não só as nossas mãos, mas o nosso coração, o nosso pensamento, de todas as mazelas que estão sempre presentes na nossa vida e que costumam nos puxar para baixo. Na segunda estrofe, Gilberto Gil diz assim: se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, tenho que comer o pão que o diabo amassou, tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos de meu sonho, tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho e, apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Então, nessa segunda estrofe, Gilberto Gil diz que, para nós falarmos com Deus, de fato, muitas vezes é preciso aceitar a dor. Aceitar a dor, meus irmãos, é necessário, porque quando nós aceitamos a dor, nós nos demonstramos resignados perante a vontade de Deus. Então, é a oportunidade de nós trabalharmos a nossa paciência, de exercitarmos a nossa resignação. Mas não é aquela aceitação alienada, acreditando que a dor necessariamente tem que fazer parte das nossas vidas. Não, definitivamente não. A dor necessariamente não tem que estar presente em todos os momentos da nossa vida. Existem outros caminhos. Por exemplo, nós somos chamados através do amor. Só que, imperfeitos como nós somos, nós escolhemos seguir pela dor. E já que nós escolhemos a dor, então façamos dessa escolha oportunidade de aprendizado. Vamos aprender com essa dor. Vamos aprender com o erro para novamente não repetirmos o mesmo equívoco. Então, ele diz que é preciso comer o pão que o diabo amassou. E a lei de amor está aí para nos mostrar e nos garantir que ninguém come o pão que o outro, o diabo, amassou, mas apenas aqueles que foram fermentados pelos nossos próprios pensamentos inferiores. Então, é preciso virar um cão, ele diz. E quando ele diz que é preciso virar um cão, ele se refere à fidelidade do cão. Então, é preciso que nós sejamos fiéis a nós mesmos, assim como o cão é fiel ao seu dono. Então, é preciso essa fidelidade conosco. E jamais nos vermos tristonhos. E sim felizes. E sim alegres. Porque Deus é amor. Deus é amor. E o aroma do amor, com toda certeza, é a alegria. O aroma do amor é a felicidade. E na última estrofe, Gilberto Gil diz assim: se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus, sem cordas para segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada, que ao findar vai dar em nada, nada, nada do que eu possa encontrar. Então, finalmente,
Se nós queremos falar com Deus, é preciso nos aventurarmos nessa sublime viagem de encontrarmos com nós mesmos. E para fazermos essa viagem, é preciso subirmos aos céus através das cordas invisíveis da fé raciocinada. Fé raciocinada, que vai com toda certeza nos trazer não apenas razão, mas principalmente afeto. É preciso dizermos adeus ao homem velho. Se nós queremos trazer essa construção de homem novo na nossa vida, então é preciso se desligar do homem velho. E nós nos desligamos do homem velho quando nós mudamos hábito, quando nós deixamos aquele defeito e aprendemos em cima daquele erro, fazendo agora diferente, fazendo agora melhor. Porque é preciso, como diz Gilberto Gil, caminhar decidido pela estrada que ao findar vai dar em nada daquilo que o nosso pensamento, a nossa visão limitada ousava encontrar. Nós, com toda certeza, estaremos encontrando a paz integral. E quando nós encontrarmos a paz integral, também estaremos desfrutando da verdadeira felicidade. Quando nós encontrarmos essa paz integral e essa verdadeira felicidade, nós, com toda certeza, estaremos habitando Deus, estaremos morando Deus. E, com toda certeza, nós teremos encontrado o caminho certo. Muita paz a todos. Fica o nosso agradecimento por mais uma oportunidade de trabalho e que Jesus possa permanecer presente em nossos corações sempre. Nós é que agradecemos, Cláudia, sua exposição. E tudo que você nos colocou, fora várias informações que você nos trouxe, elas sempre nos convidam a sermos, todos nós, né? Seres ativos, seja na história da santa, seja na história do escravo, né? Do rei, né? Escravo não, do funcionário do rei. Quando eu digo ativos, como você bem colocou, né? Fazer a prece, ir atrás, desejar. Quando estiver fazendo, claro, desejar coisas boas, evidentemente. Quando fizer uma prece, que seja sincera, curta ou longa, não importa, que seja sincera, como você bem colocou. Então, sempre nos convida a sermos ativos durante a vida, né? E não esperarmos passivamente, né? E reclamarmos das dificuldades, que elas estão aí para nos desenvolver, tanto moralmente quanto intelectualmente, a gente sabe disso. Então, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade na tarde de hoje, tarde e noite, e já conversar com o Vinícius para colocar seu nome já na próxima, o mais rápido possível. E vamos fazer a nossa prece para encerramento. Então, vamos todos levar o nosso pensamento ao alto, mais uma vez, agradecendo a Deus, a Jesus, essa tarde, essa oportunidade que nos desse, Senhor, de ouvirmos essa explanação da nossa irmã, que nos trouxeram reflexões muito importantes, como já foi comentado, e toda a ajuda que foi dada à nossa irmã e a reunião que transcorreu numa tranquilidade, numa harmonia, tudo funcionou muito bem. Que a gente possa, agora, pôr em prática boa parte de tudo aquilo que nossa irmã nos trouxe, nas nossas preces, nas nossas dificuldades, sabendo que nós nunca estamos sós, e sempre estás a olhar conosco, por nós, e que nós temos no nosso lado, nosso anjo da guarda, vamos dizer assim, que está ali sempre disposto, de coração aberto, a nos ajudar, se nós nos colocarmos na condição de ir atrás e buscar. Então, Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Te pedimos que outras oportunidades como essa nos sejam dadas, se for de tua vontade. Que assim seja. Muita paz para todos. Até mais, pessoal. Até a Até próxima. mais. Boa tarde, boa noite já a todos, né? Boa noite.